Bem, agora sobre treinamento da manutenção, né? Então aqui a gente, esse índice ele me traz quanto de tempo que a empresa está destinando para que seus colaboradores possam estar se capacitando, né? Quanto daquele período disponível ela investe em capacitação, investe em treinamento, tá? E aí, para calcular esse índice é fácil, né? Então, é quantidade de homens, né? Ou seja, quantidade de, no caso aqui, homens não, de colaboradores, né? Vamos colocar assim, que tem a empresa, vezes horas de treinamento. Então, essa parte aqui do numerador, horas de treinamento. Então, isso vai me dar o total de horas destinadas ao treinamento sobre a quantidade de horas totais que eu tenho, né? Aí tem duas diferenças aqui, uma é sobre nos denominadores, né, nas duas equações, uma é referente a horas possíveis de trabalho e outra horas normais disponíveis, né? Horas possíveis de trabalho pode ser contabilizado também aqui horas extras, né, que é a possibilidade dele que ele tem de trabalhar, né? Mas embaixo, né, no outro indicador, horas normais, né? Pensando na jornada de trabalho que ele foi contratado, sem hora extra, nada desse tipo. Mas basicamente a quantidade de horas é um indicador simples, né? Quantidade de horas que você utilizou para treinamento sobre a quantidade total de horas que você tem disponível, né? Então, normalmente um trabalhador tem 44 horas semanais de trabalho, né? Durante um mês isso aí vai dar, vamos botar 220 horas, né? Em um mês regular, vamos colocar assim. Dessas 220 horas, quantas horas foram destinadas para o treinamento, tá? E aí, sempre que se trabalha educação, né, seja ela, né, no caso agora aqui na perspectiva de treinamento, né, investir na capacitação, isso aí é um gasto ou um investimento, né? São sempre uma temática que tem que ser trabalhado. Muitos da empresa já conseguem enxergar que isso é um investimento, né? Um investimento no seu funcionário. Quanto mais você capacita ele, mais ele vai te dar um retorno, mais a expertise dele aumenta. Então, provavelmente ele consegue resolver melhor os problemas, se adequar mais às situações e assim por diante, né? Essa valorização da capacitação é cada vez maior de fato mesmo. Então, a gente considera como muitos, né, consideram como investimento, como de fato deve ser. E aqui eu tenho a título de curiosidade, né, vocês podem estar observando todas essas tabelas com mais calma, com mais detalhes, mas a gente ressalta aqui, por exemplo, ó, essa tabela aqui inicial é total de horas de treinamento sobre total de horas disponíveis, e aí a gente percebe que durante o ano eu tenho 2%, né, que por exemplo 2%, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 10 e maior do que 10%. O que significa isso? Né? Significa que de 0 a 2%, mais ou menos 34% das empresas ficam de 0 a 2%, tá? 30% de 2 a 4%, 10% de 4 a 6, 6% de 6 a 10 e mais que 10%, 4,20% das empresas, né? Então, a gente vê aí que a maioria das empresas destinam até 4% da carga horária total do funcionário para sua capacitação, né, para treinamentos, né? E isso é uma realidade. A gente não tem assim nenhum trabalho, pelo menos que eu tenha visto recentemente, que compare, que a gente conseguisse fazer uma métrica de quanto mais capacitação, menos intervenções, ou menos quebra, ou, por exemplo, menos acidente, né? Seria até uma possibilidade de trabalho acadêmico relacionado a isso, tá? Mas de qualquer maneira, essa é uma perspectiva, essa é uma informação, né? Se a empresa quiser controlar essa quantidade de horas em si que está destinando à capacitação, esse é um bom índice, tá? Aqui eu tenho mais informações relacionadas agora à engenharia de manutenção, né? Basicamente não tem um indicador específico
para dizer sobre a engenharia de manutenção, mas está aqui dentro da parte de capacitação, mostrando um certo cuidado que a empresa tem nesse desenvolvimento de novas ferramentas, de desenvolvimento de novos conceitos, no entendimento de fato por que aquele problema aconteceu, de ter um treinamento para que aquele problema não volte a acontecer, né? Isso é uma área que vem desenvolvendo forte dentro da manutenção, né? Que é chamada de uma engenharia de manutenção. Algumas empresas já têm os seus setores de engenharias propriamente dito, né? Setores onde os especialistas ficam, enfim, né? Tem essas questões dentro também da parte de manutenção. E aqui nos próximos gráficos tem a proporção, né, de como é um efetivo da empresa. Então aqui, por exemplo, é composto de engenheiros, técnicos, especialistas, entre outros, né? Então a gente tem aí mais ou menos uma proporção de 30% de engenheiros, 40% de técnicos e mais ou menos uns 25% entre outros cargos dentro de uma empresa, né? Na parte de manutenção propriamente dito, tá? Beleza, em relação agora a hora extras, também é um indicador de desempenho, né? E aí na hora extra fica até mais palpável, né? Teoricamente, o trabalho tem que ser desenvolvido na sua quantidade, na sua jornada de trabalho, né? Então, se você está tendo muita hora extra, aí tem algumas possibilidades que a gente pode começar a interpretar, né? Ou a produção está em excesso, e aí de fato precisou ter uma hora extra muito grande da operação, e como está produzindo demais, a operação teve que aumentar a sua quantidade de hora extra, consequentemente teve mais quebra, consequentemente a manutenção também teve que atuar mais. Isso é uma possibilidade, é uma vertente. Ou uma outra vertente muito provável também é que de alguma maneira o planejamento não está acontecendo da forma mais eficaz, né? Ou também outra possibilidade é que não tem uma quantidade recomendada, por exemplo, de mão de obra, né? Então tem algumas vertentes para a gente interpretar esse indicador, né? Então a gente pode tirar algumas conclusões dessas, né? Desde um excesso de produção, desde falta de mão de obra ou, por exemplo, um erro de planejamento. Então são possibilidades de interpretação desse indicador. Para calcular um indicador é relativamente simples, né? Então, se eu estou querendo saber a porcentagem de hora extra, eu vou pegar meu total de hora extra feita sobre minha quantidade total de horas, né? Acho que é simples entender isso. Se eu quero uma porcentagem, uma proporção de alguma coisa, eu vou pegar essa coisa, o que eu quero, e dividir sobre o total, né? Nesse caso aqui, como eu quero hora extra, eu vou pegar a quantidade de hora extra, né? Então, está aqui no numerador, né, de ambas, sobre o total, né? Sobre a quantidade total disponíveis de trabalho. Então, esse é um indicador relacionado à hora extras, tá?